6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceu-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou, pegou um olivo de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 dinários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava nela o que era depositado. Mas Jesus respondendo: deixa-lhe em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Mas quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitará dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa que ocorrera com ele, muitos estavam afastando e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando em Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, insultando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-se conforme está escrito: não tens medo, filho de Sião, eis que o teu rei está chegando, montado em um jumentinho. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que estava de fato escrito a respeito daquele que também que isso lhe fizeram. Assim sendo, a multidão que estava com ele, quando mandava Lázaro sair do sepulcro e ressuscitará dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Por essa razão, uma grande numerosa de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouvindo que ele realizará sempre esses milagres. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros: vós percebestes como nosso esforço são inútil, atentai, eis que o mundo todo vai após ele. Entre os que subiu para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se dirigiam a Filipe, que era de Besaita da Galileia, e lhe rogavam: Senhor, nos desejamos ver Jesus. Filipe foi e contou a André, e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus lhe respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra, não morrerá, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo perseverará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Agora a minha alma está perturbada. O que direi? Pai, salve-me desta hora. Não o vim, não eu vim percivemente com esse propósito para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo:
eu já glorifiquei e glorificarei uma vez mais. Todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros gostariam, gastar, garantiam que era um anjo. Jesus lhe esclareceu: esta voz não veio por minha causa, e sim para o vosso benefício. Chegou a hora de que o mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levado da terra, atrarei todas as pessoas para mim. Ele disse isto para expressar o tipo de morte que havia de sofrer. O povo lhe replicou: nós temos ouvido da lei que Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar? O Filho do Homem precisa ser levantado. A quem é, afinal, esse Filho do Homem? Então Jesus lhe explicou: ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Caminhais enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vais. Enquanto vós tende a luz, crede na luz, para vós tornais filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se dele. Mas embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus, para cumprir a palavra da profecia de Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem, e quem foi revelado o braço do Senhor? Contudo, não podia crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-se-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem convertam e eu os cure. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus não declarar sua fé, para não seres excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas aquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todos aqueles que crêem em mim não permaneçam nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que rejeita e não acredita nas minhas palavras, nem tem quem julgue. As palavras que proclamei, essa o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que a proclamar. Eu sei os seus mandamentos e a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Pois Jesus sabia que iria traí-lo e por isso disse: nem todos vós. Desculpa, irmãos. Assim pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partirá deste mundo e iria para o Pai, tendo amado mais os seus que estavam no mundo, amou-lhe a fim, durante o final da ceia, quando já o diabo exputira no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que deveria traí-lo Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe indulgará pode sobre tudo, e o que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus. Levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura e em seguida derramou a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos
e enxugá-lo com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro e disse-lhe: Aproximou-se Simão Pedro e disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço agora não podes compreender. Todavia compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que lhe Jesus advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão: Senhor, lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já banhou precisa apenas de lavar os pés. Se o corpo está completamente limpo, vós também estáis limpo, mas, nem tendes todos. Pois Jesus sabia que iria lhe traí-lo. Por isso disse: Nem todos vós estáis limpo. Após haver lavado os pés dos discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou e assentou-se à mesa e lhe indagou: Compreendestes o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certo, pois eu de fato sou. Desta maneira de que eu sou senhor, mestre, e ainda assim vos lavei os pés. Igualmente vós devereis lavar os pés um dos outros. Deixei-vos um exemplo para que, como eu fiz, também vós façais. Em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que enviou. Portanto, se vós compreendestes esses ensinamentos e a praticastes, abençoados sereis. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aquele que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Estou vós revelando esses fatos antes que aconteça, para que quando acontecer, vós possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo a quem me enviar. Recebe aquele que me enviou. Após havendo dito estas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo, que dentre um de vós me trairá. Os discípulos olhando um para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a este, querendo dizer: pergunta quem a ele se refere. Então aquele discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: O que tendes para fazer, fazei logo. Todavia nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus disse-lhe isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensavam que Jesus havia dito comprar o necessário para a festa, outros ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e a glorificará muito em breve.
Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procureis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que desta mesma maneira tenhas amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos e tivesse amor um pelos outros. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vas? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, não podes seguir-me agora, entretanto, seguirás mais tarde. Inquiriu Pedro: Senhor, por, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus adverte: Darás a tua vida por mim? Em verdade, o afirmo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, permi não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, e não, se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos um lugar. E quando eu me for, eu vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde estiver, estais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivestes me conhecido, tereis conhecido também ao meu Pai, e desde agora vos conheceis e vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostrai-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhe há um tanto tempo: Estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras em que eu vos digo, não as digo em mim próprio, autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim? Credes ao menos por causa destas boas obras? Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vos pois eu vou para o Pai. Assim seja o que for que vós pedisse ao meu nome. Isso eu farei. Pedisse ao meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedisse algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixeis órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim,
e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, e obedece a eles, esse é a quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós veremos até ele, e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é a minha, mas a do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixai-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá, mas permitais que o vosso coração se não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Vós ouvistes que eu disse: Vou, mas retorno para vós. Se me amareis, ficareis alegre com o fato que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, creis. Eu não vou continuar, eu não vou continuar falar muito, mas convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, evitar que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partimos daqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira